Glória a Deus, amém? Aleluia, hoje assim, nós estamos cultuando ao Senhor nessa noite, amém? Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. André, vai cantando olhando no celular, né? Pera lá. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Vocês estão avivados? Estão avivados? Olha lá o que vocês estão dizendo para Deus, hein? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Obrigado. Eu agradeço você, Deus agradece você, por você ter vindo à casa do Senhor, amém? Ter chegado, em nome de Jesus. Amém? Que você continue expressando a Deus realmente uma adoração, expressando a Deus um culto, um culto genuíno, amém, irmãos? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no livro de Juízes, amém? Livro de Juízes. Quem achou? Capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Algum tempo atrás eu falei sobre esse homem, né? Um homem chamado Jefté. Amém? Vocês já leram essa história de Jefté? Nós estamos no culto da vitória, amém, irmãos? Culto da vitória. E você chegou aqui porque você é um vitorioso, amém? Você é um vitorioso. Diga para o seu irmão do seu lado, diga assim: você nasceu para vencer. Diga mais forte para ele. Você está profetizando na vida dele. Diga: você nasceu para vencer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Então vamos ler o texto. Vai dar referência a essa palavra de hoje. Capítulo 11 de Juízes, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos,
os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai. Veja bem que disseram para Jefité, por ele ter sido filho de uma prostituta: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Seus irmãos, filhos de Gileade, com a esposa, disseram a Jefité: tu não irás herdar em nossa casa, porque tu és filho de uma outra mulher. E ele era filho de quem? De uma prostituta, de um acaso de seu pai, né? Foi pular carnaval, gerou o Jefité. Amém? Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Homens levianos, veja bem, com quem é que Jefité andava? Homens levianos, né? Se ajuntaram com ele e saíam com ele, andavam com ele, viviam com ele. Então, passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. O cara foi expulso, foi humilhado, foi desprezado, foi escarnecido, e na hora da peia lembraram dele. Amém? Na hora do chicote lembraram dele. Então atente bem, porque você é um vitorioso e uma vitoriosa. Você nasceu para vencer. Amém? Você nasceu para vencer. Ainda que as adversidades, ainda que tudo se levante contra você, vai chegar a hora que Deus vai mandar te buscar para tomar posse da promessa. Amém? Você está entendendo isso? Comece a entender isso. Porém Jefité, no versículo 7, disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Por que está vindo a mim agora que vocês estão aí no chicote, na peia, e vocês vêm a mim? Por quê? Ele está dizendo aqui. Amém? Versículo 8, responderam os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Versículo 11. Então Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo, e o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa.
Fique com a sua Bíblia aberta e curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite ao Senhor, meu Deus, e agradecemos a Ti, meu Deus, por mais uma palavra, por mais uma mensagem, por mais um culto, por mais uma noite na Tua casa. O dia em que a igreja, meu Deus, se reúne para cultuar ao Senhor, o dia em que a igreja se reúne para fazer, meu Deus, o Teu nome ser engrandecido, louvado e adorado. Nós estamos nessa noite diante da Tua palavra e cremos que todos nós nascemos para vencer, Pai. Cremos que todos nós nascemos para sermos vitoriosos, nós não nascemos para sermos derrotados. O Senhor não nos criou, o Senhor não nos escolheu para vivermos uma vida de derrota. Ainda que as derrotas façam parte, meu Deus, mas elas não significam, meu Deus, que é tudo na nossa vida. Nós fomos chamados para viver uma vida de vitória e de vitória em vitória. Toma posse da nossa vida hoje, Senhor, faz a Tua obra no nosso coração. Fala conosco, meu Deus, nos dá a direção do Teu Espírito Santo, nos conduz ao entendimento daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Faz a Tua obra na nossa vida, Pai, nessa igreja, nesse ministério, nesse bairro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que fala da vida de um homem que não teve culpa de ter sido gerado de um relacionamento, por exemplo, de uma noitada. Ele não teve culpa, mas foi gerado. E o que nós estamos entendendo dentro do texto da palavra do Senhor? Que quando Jefté cresceu, e os seus irmãos também, que eram filhos realmente do casamento de seu pai, do relacionamento de seu pai, porém ele não era, porque a Bíblia diz que Jefté era fruto de um relacionamento de seu pai com uma prostituta. Amém? E então seus irmãos disseram para ele que ele não viveria junto com eles, ou seja, ele não tomaria posse daquilo que era dele, de seu pai, porque ele era filho de uma outra mulher. Vocês estão entendendo? E o que a Bíblia diz? Que Jefté foi embora. Ele foi embora, ele aceitou, sem questionar, sem brigar, ele pegou e foi embora. E em um determinado tempo, eles começaram a passar por uma guerra, por uma luta, e eles não tinham condições de vencer a luta sem que realmente tivesse alguém com capacidade, alguém instruído. E eles lembraram de Jefté, os anciões da cidade, o povo da cidade, seus irmãos, lembraram dele. Precisamos chamar Jefté. E então foram até ele chamar. E o que Jefté disse? Agora vocês estão lembrando de mim porque vocês estão em aperto? Agora vocês sabem quem eu sou? Agora eu significo alguma coisa para vocês? Agora eu tenho valor para vocês? No momento em que vocês estão em guerra, sofrendo com o inimigo, e agora vocês vêm até mim? Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jefté conversou com eles, colocou alguma coisa sobre a mesa diante deles e foi para lá com eles, porque eles tinham uma palavra direcionada a Jefté. Jefté entendeu, colocou sobre a mesa diante deles aquilo que ele queria.
aquilo que dava garantia a ele de que ele não só seria usado por eles e depois descartado. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que que isso acontece? Porque quem tem promessa de Deus não morre sem antes que elas se cumpram na sua vida. Você está entendendo? Quem tem promessa, quem é escolhido de Deus, não vai passar por essa terra sem provar das vitórias, das bênçãos que Deus tem para essa pessoa. Pode acontecer o que acontecer. Se eu e você temos uma chamada para viver de vitória em vitória, se essa igreja tem uma promessa de Deus para viver de vitória em vitória, então vai se levantar o inferno contra ela. Vai se levantar todo tipo de situação contra ela, porém não vai prevalecer. Por quê, pastor? Porque a igreja não é de homens, o povo da igreja não é de homens, mas sim de Deus, e quem chamou foi Deus. Então quem tem promessa não morre sem que ela se cumpra. Os meus olhos e os teus olhos verão tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, antecipar para você isso aqui. Nós estamos numa noite como essa, dentro da casa de Deus, em um culto. Essa semana, por exemplo, eu ainda não parei de pregar. Eu estou com a garganta, está dizendo para minha esposa, eu já sinto, parece que aquela veia aqui de trás está para pular assim, porque vocês sabem como é que eu prego, né, irmãos? O jeito que eu prego. E eu estou desde quarta, aí é vigília, aí é encontro, aí é hoje de novo aqui, está entendendo? Mas por que que nós fazemos isso? Porque Deus tem um plano na vida da gente. Você está entendendo? E aí a gente trabalha com a igreja, a gente quer a vitória da igreja, a gente quer a igreja prosperando, crescendo, superabundando em vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, existem pessoas que estão do nosso lado que não querem ver a nossa vitória. Existem pessoas do nosso lado que não querem ver essa igreja crescer, que não querem ver essa igreja prosperar, que não querem ver essa igreja comprar a sua propriedade, conquistar tudo do melhor. Vocês sabiam disso, que existem? Existem. Quando você olha para Jefité, ele era filho de seu pai, claro, mas não com a esposa, mas de um relacionamento contrário. E a sua casa, os seus filhos, desprezaram a ele. Disseram, aqui não, aqui você não vai tomar conta. Aqui você não vai herdar nada. Tudo que nós temos é nosso. Você não tem direito. Você não vai receber nada disso. As pessoas, é sangue, estão junto contigo, estão vivendo contigo, estão andando contigo, estão vendo tudo acontecendo, mas estão torcendo para que a tua vida não dê certo. Isso é natural. Isso é natural da vida. Amém? Isso é natural. A certeza de uma vida, irmãos, vitoriosa, a certeza de uma vida vitoriosa é algo que nunca pode sair do coração do homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Se você não crê que você nasceu para viver em vitória, quem é que vai acreditar em você? Você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Você tem que ser o primeiro a dizer para Deus, Senhor, eu nasci foi para viver em vitória. Eu nasci foi para viver debaixo da bênção. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para possuir e conquistar o melhor dessa terra. Você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar, irmão, pare de viver de compaixão. Pare de viver achando que a misericórdia alheia, tem compaixão de mim aí, meu irmão, não sei o quê. Pare de viver assim, acredite em você, saia para a luta, saia para a guerra, realmente
Saia, vá para frente, dê um passo para a tua vitória. Acredite em você. Você foi escolhido. Você não nasceu à toa. Deus tem um plano na tua vida. Acredite em você. Você está entendendo? Então, a cada manhã, irmãos, nós devemos acordar e declarar: eu nasci para vencer. Todos os dias, pela manhã, quando você acorda, você tem que declarar que você nasceu para vencer. Você tem que orar ao Senhor, dizer: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia o Senhor me deu, foi para vencer. Eu sou um vencedor. Eu sei que está difícil, eu sei que os boletos estão chegando, eu sei que tudo está acontecendo, a dívida bate a porta, a escassez bate a porta, mas eu nasci para vencer. Aleluia. Porque se você não acreditar em você, nada vai mudar. Se você não acreditar que realmente a tua vida, quem vai dar direção a ela é você, nada vai mudar. Muitas pessoas, elas vivem, irmãos, cheias de mimimi. Muitas pessoas, elas vivem cheias disso e daquilo, cheias de, como diz a linguagem popular, cheias de não me toque, achando que esse tipo de pensamento, de atitude, vai mudar a sua vida. Não vai mudar. Sabe o que vai mudar? Quando você levantar realmente, dar um salto e dizer: eu nasci para vencer. Eu vou em busca da minha conquista, eu vou em busca da minha vitória, eu vou atrás dos meus ideais, porque Deus me escolheu para viver de uma vitória poderosa e não para viver na derrota. Nós somos a igreja. A igreja, ela passa pelos altos e pelos baixos, mas ela sempre será gloriosa de Deus. Ela sempre será vencedora, ela sempre viverá de glória em glória. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Diga aí para você mesmo assim: Deus me criou. Diga mais forte: Deus me criou para vencer. É isso aí. Deus criou você para vencer. E muitos irmãos, eles creem em Deus, creem até em outras pessoas, mas não creem em si mesmo. Tem muita gente que: eu creio em Deus, eu creio naquele irmão, eu creio naquela pessoa, eu creio naquela pessoa, eu creio naquela pessoa, mas ela não crê em si própria. Ela não crê que ela pode mudar a história da vida dela. Ela não crê que tudo que está acontecendo é passageiro. Vai ter um momento que vai ser festa. Hoje é lágrimas, hoje é tristeza, hoje é choro, hoje é pranto, hoje é luta, hoje é arrependimento. Mas vai chegar uma hora que vai ser festa. Você está entendendo? Por quê? Porque você nasceu para vencer. Todos nós passamos por isso na vida. Todos nós passamos por altos e baixos. Todos nós fomos humilhados e ainda seremos humilhados. Todos nós seremos escarnecidos, já fomos escarnecidos. Todos nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: acredite em você. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, irmão. Você é aquilo que você diz que você é e aquilo que Deus declarou sobre a tua vida. O que você é? Você é um vencedor, então é isso que você é. Se as pessoas dizem que você é um derrotado, um fracassado, um humilhado, um sem chance, uma pessoa sem oportunidade, você vai aceitar isso? Não. Você vai acreditar em você e vai dizer: eu sou um vencedor. Porque Deus está dizendo que você é um vencedor. Então, se você quer viver de vitória, acredite em você em primeiro lugar. Existem pessoas que não querem viver em vitória, irmãos. Existem crentes, irmãos nossos, que não querem viver em vitória. Estão aí, cheios de problemas, cheios de lutas, cheios de mazelas, mas não querem viver, preferem viver com as lutas, com os problemas e com as mazelas.
não querem se alegrar no Senhor, não querem despertar no Senhor, não querem dizer: eu sou um vencedor, eu vou sair desse leito, eu vou sair dessa situação, eu não aceito viver assim. O Senhor me chamou para viver uma vida próspera, o Senhor me chamou para viver uma vida de vitória, então eu não aceito isso. Mas ao contrário disso, o que nós estamos vendo? Muitos irmãos nossos aceitando viver na miséria espiritual, viver na derrota, no fracasso. Por quê? Não é porque ninguém disse que tu não é isso, que tu não é aquilo, tu não vai dar para isso nem para aquilo. É porque eles decidiram viver assim. Eles acham melhor viver assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, essas pessoas não conseguem se ver com os olhos de Deus. Como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? Como é que Deus vê a igreja? Como é que Deus vê a família? Você tem que começar a ver com os olhos de Deus. Deus não está olhando para você nesse momento desejando a tua morte. Deus não está olhando para você nesse momento desejando a tua derrota. Deus não está olhando para você nesse momento desejando a tua humilhação, não. Você tem que ver com os olhos de Deus. Como é que Deus está vendo você? Um vitorioso, uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa grande. Oh glória, uma pessoa realmente de Deus. É assim, os olhos de Deus. A visão que nós temos que ter, com a visão que Deus está vendo, com os olhos de Deus. E não com os olhos da humanidade, não com os olhos daqueles que não querem crescer, prosperar, que se autodeclararam pessoas derrotadas. Olhe para Jefité. Jefité olhou, viu e ouviu tudo, saiu de campo. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo como o apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, que ele voltou para Jerusalém, que Barnabé foi levar ele até os discípulos. Quando os discípulos viram quem era: Barnabé, tu é louco, tu traz esse homem até nós estamos escondidos aqui, tu traz esse homem até nós, esse homem está procurando nos matar. E Barnabé diz: não, ele não é mais assim, ele aceitou a Jesus agora, ele é da nossa fé, ele defende a mesma fé que nós. Mas eles não aceitaram. O que aconteceu com Paulo? Paulo se retirou, voltou para Tarso, para a terra de seus pais, voltou a fabricar tenda para esperar o tempo de Deus na sua vida. Para esperar o tempo de Deus. E assim aconteceu com Paulo. Quando tudo estava acontecendo em Jerusalém, eles lembraram de quem, irmãos? De Paulo. Quem vai fazer por nós? Quem irá por nós? Quem vai pregar? Quem tem essa coragem? Quem vai enfrentar? E Barnabé, ouvindo aquilo, disse: eu sei quem. Quem? Aquele que nós mandamos embora, aquele que nós expulsamos daqui. Quem? Paulo. Tu acredita nisso, Barnabé? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. E o que ele faz? Ele vai até Tarso atrás de Paulo. E quando Paulo está ali trabalhando, fabricando tenda, aquela coisa toda, Barnabé vem chegando. E de longe ele vê e grita: Paulo, irmão! Paulo olha, Barnabé corre e se abraça. E Barnabé diz para ele: chegou a tua hora, o teu tempo chegou agora. O Senhor manda te chamar, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus nos escolhe para vencer. Deus te escolheu para vencer, irmão. Está difícil, a luta está grande, realmente eu sei que está, é o levante daqui, é o levante dali, é a humilhação daqui, é a derrota dali, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te chamou para vencer. Se você não acreditar em você, se você não confiar em você, quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Então, irmãos, o versículo 1
Diz que Jefté, o gileadita, era homem valente e valoroso. Atente para isso aqui. A Bíblia diz que ele era um homem o quê, irmãos? Valente e valoroso. No versículo 1 está dizendo isso. Então o que Deus viu em Jefté está vendo também em nós? Ele vê em nós qualidades que ninguém vê. Qualidades que ninguém vê. Talvez as pessoas realmente não consigam ver em você nenhuma qualidade. Talvez você, para outras pessoas, não tenha qualidade. Mas Deus viu qualidade em você. E Deus sabe quem é você. E na hora certa, Deus vai te erguer, vai te levantar. Amém? Deus vai te trazer de volta. Pode ter certeza nisso. Para as pessoas, irmãos, e até mesmo para os seus irmãos, Jefté era apenas um bastardo, filho de uma prostituta. É só um bastardo, tu não tem direito. Foi um caso do papai. Foi um erro do meu pai. Tu é um bastardo, tu é filho de uma prostituta. Ah, é? Beleza. Filho de uma prostituta. Tu não depende de mim? Jamais. Tu não precisa de mim? Jamais. Desliga aí, desliga tudo aí. Desliga o controle do ar. Amém, irmãos? Então, tu não precisa de mim? Não. Tu tem certeza? Tem. Mas Deus nos vê de uma forma diferente, irmãos. Muitos estão te vendo como filho de uma prostituta. Estou conjecturando com você hoje aqui. Mas Deus não te vê assim. Deus te vê de uma forma diferente. Aleluia. Para Deus, Jefté era um homem valente e valoroso. Glória a Deus. Para Deus, Jefté tinha muita importância. Porque Deus deixou que ele fosse gerado. Porque no futuro ele livraria Israel da mão do inimigo. Glória a Deus. E a mesma coisa Deus também faz comigo e com você. É da onde a gente menos espera. É do desacreditado, realmente. É daquele que ninguém tem confiança. É ele que Deus vai usar para trazer ajuda àqueles que humilharam. Amém. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Muitas pessoas são tratadas dessa forma. Então é assim que Deus te contempla, meu irmão. Alguém valente e valoroso. Muitos vão te ver desse jeito, muitos vão olhar para ti desse jeito, mas Deus está te vendo como uma pessoa valente e valorosa, porque você nasceu para vencer. Aleluia! Glória a Deus! Você nasceu para vencer, irmão. Amanhã é segunda-feira, você vai ver as lutas, você vai ver as guerras, muitas coisas vão acontecer, sim, porque a vida não para, mas você tem que lembrar, Deus me escolheu para me ser vitorioso, Deus me escolheu para ser realmente um homem valoroso. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo? É difícil, né, irmão? Esse negócio de energia, né, até para queimar as coisas, né? Sabe lá quanto já não queimou aí, está desde cedo, esqueci, vai e volta, vai e volta. Amém, queridos? Amém. Então muitos não aceitam. Muitos não aceitam te ver uma vida nova. Muitas pessoas não aceitam te ver. Ah, porque eu estou vendo a irmã Nildes com uma vida maravilhosa, estou vendo aqui a irmã Lide com uma vida maravilhosa, estou vendo a André com uma vida maravilhosa, estou vendo a Beatriz com uma vida maravilhosa, estou vendo o Mike com uma vida maravilhosa. Muitos não aceitam te ver assim. Eles não querem te ver assim, sabe por quê? Porque eles se autodenominaram pessoas derrotadas, fracassadas. E pessoas derrotadas e fracassadas
não conseguem realmente vislumbrar a vitória de outras pessoas. Pessoas que estão vivendo na derrota, no fracasso, não conseguem olhar para uma pessoa que está vivendo em vitória e bater palma para ela. Ao contrário, se você vira de costas, ela começa a orar contrário. Se você vira de costas, ela começa a reclamar, ela começa até a se duvidar muito, fazer macumba, para que tu volte a ser como ela, uma pessoa também derrotada. Só que ela não entende que ela está vivendo daquela forma, não é porque Deus quer, ela está vivendo daquela forma porque ela quer. Essas pessoas que não aceitam você vivendo uma vida nova, elas não aceitam ver você prosperar, elas não aceitam ver você crescer, conquistar. Elas são pessoas também dignas de viver uma vida como você que está vivendo de vitória. Porém, para elas viverem de vitória, elas precisam renunciar à derrota. Elas precisam reconhecer que Deus também quer fazer uma obra na vida delas, que Deus tem algo a realizar na vida delas, para que ela me abrace dizendo: nós estamos vivendo a maior vitória da nossa vida. Hoje não é mais só você que vive, eu também vivo. Sabe por quê? Porque eu entendi o princípio de tudo. Eu preciso olhar para Deus, eu preciso reconhecer que é de Deus que vem o meu socorro. Se eu quero viver em vitória, meu irmão, não tenha inveja de quem vive em vitória, não tenha nem o ciúme de quem vive em vitória. Você que também quer viver em vitória, Deus é a tua vitória. Deus é a tua vitória. Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para essa igreja. Nós não estamos aqui à toa, Deus tem um plano, irmãos, um projeto. Então, se você veio ao mundo, Deus tem um propósito em sua vida. Eu fico olhando para esse texto e vendo esse homem, filho de uma prostituta. Eu lembrei de um ex-marido de uma prima minha. Ele era filho de uma prostituta. Porque ele nasceu quando ela praticava a prostituição. É mais ou menos assim a história. E a mãe dele não queria ter ele. E o que ela fazia com ela? Ela tentava abortar ele, sabe de que forma, irmãos? Ela se injetava espeto de churrasco. De todo jeito ela introduzia espeto de churrasco para que ela furasse, eu acho, né, o útero, não sei, a bolsa lá, alguma coisa, e ele viesse morrer, porque ela levava uma vida leviana. E essas pessoas que trabalham com o corpo, elas não podem engravidar, porque isso aí daqui a pouco elas vão perder, não é isso? Porque vai criar barriga, aquela coisa toda vai ter que parar. A prostituta, a pessoa que vive nessa vida, ela pensa dessa forma. Porém, ela engravidou. Mas Deus, com a sua maravilhosa misericórdia, não permitiu com que isso acontecesse. E hoje ele está aí, um rapaz trabalhador, bem sucedido. Foi adotado pela mãe que o criou, hoje ela é falecida também. Deixou uma casa para eles, grande, para ele e para a irmã dele. O irmão dele morreu agora no Rio de Janeiro também, que era criança, era filho dessa mulher que criou ele. Ele era o único, vamos dizer assim, Jefité, né, o bastardo. Bem ali do lado do Correio, ali na Cachoeirinha, na Carvalho Leal, quem sabe onde é o Correio ali? O Correio é bem na esquina, a casa é bem do lado. Casarão. Sabe como é que eu vejo isso, irmãos? Que quando nós temos promessa, ainda que tudo se levante contra nós, Deus nos guarda, porque foi Deus que permitiu isso. Deus que permitiu. Então, se você veio ao mundo, se ele veio ao mundo, se Jefité veio ao mundo, é porque tem um propósito na vida deles. Deus tinha um
propósito. Então alguém diz assim, a mãe diz ao filho, não era nem para tu ter nascido, como eu me arrependo disso. E hoje a pessoa nasceu, cresceu, está trabalhando, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito nisso. Porque por mim, por você, nós teríamos matado, usado remédio, feito tudo, mas Deus guardou. Por quê? Porque Deus pega as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Então Deus tem um propósito. O que a Bíblia diz? Que o seu pai era de Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Ou seja, não importa o seu passado, não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, não importa quem eu era, não importa o passado, quem você foi, quem são seus pais, Deus tem um propósito em sua vida. Pastor, eu fiz isso, eu fui isso, eu gerei isso, me disseram isso, meu pai, minha mãe, fui isso, todo mundo dizia isso, eu fiz tanta coisa, o meu passado é assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o teu passado, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do passado já ficaram para trás, e agora eis que tudo se fez novo. Então não importa o teu passado, o que tu fez, o que teus pais fizeram, quem eles eram, o que importa é que Deus te escolheu, porque Deus tem promessa, porque Deus tem um plano, tem um propósito na tua vida. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Por isso que você não é o que as pessoas dizem que você é, porque ainda que elas te exaltem, Deus te vê maior do que essa exaltação. Porque ainda que ela diz, tu é uma bênção, tu é maravilhoso, maravilhosa, mas Deus está vendo que tu é muito mais do que elas estão dizendo. Não importa. Talvez nem o próprio Jefité acreditava que Deus pudesse usar a sua vida. Filho de uma prostituta, quem sou eu? Como é que Deus vai usar um filho de uma prostituta? Como é que Deus vai usar uma pessoa assim, um homossexual? Como é que Deus vai usar uma lésbica que viveu essa vida? Meu Deus, como é que pode Deus usar uma pessoa assim? Deixa eu dizer, eu quero dizer para você que pode. Deus usa. Porque do momento em que tu dobra o teu joelho e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, Ele faz uma obra na tua vida. Tu é uma nova criatura e a partir dali não importa o teu passado, não importa o que você fez, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Irmão, olhe para o seu pastor, você sabe quem eu fui. Você sabe o que eu vivi, o que eu pratiquei. E olha eu aqui no púlpito dessa igreja, conduzindo o rebanho do Senhor, pastoreando pela misericórdia de Deus, mas estou aqui, sabe por quê? Porque Deus não olhou para o meu passado, Deus está olhando agora para o que Ele está fazendo na minha vida e para o que Ele fez. Então, irmãos, quem eu era, quem você era, não importa. O que importa é o que Deus vai fazer na tua vida e vai te usar daqui para frente. Deus vai te tornar um homem, uma mulher de vitória, de bênção, de maravilhas na tua vida. Aleluia. Existe um propósito no seu nascimento. Você não nasceu à toa. Você não nasceu só para ser mais uma boca na terra para consumir, não. Existe um propósito no seu nascimento. Pastor, mas qual é o meu propósito? Primeiro passo você já deu, você serve a Deus. Agora o propósito que Deus tem para você, só quem sabe é Ele. Mas uma coisa eu quero te dizer: você nasceu para viver uma grande vitória.
Você não nasceu por acaso. O teu nascimento não foi por acaso. Aleluia. Deus escolheu você porque Ele quer te fazer um gigante nesse mundo. Ele quer te fazer um guerreiro, um vitorioso, uma vitoriosa, um homem, uma mulher de valor nesse mundo. Não foi à toa e não foi por acaso que você nasceu. Eu sempre digo isso, e quando eu pregava uma palestra chamada Cura Interior nos encontros, eu dizia sempre, eu conjecturava dessa forma um momento da ministração, que quando um homem e uma mulher estão na sua intimidade, milhares e milhares e milhares de embriões são lançados. Milhares, milhões. Sim ou não? Mas olha quem foi que nasceu. Milhões e milhões, irmão, aquela coisa, sabe? Eu vou chegar na frente, sai daí, um querendo derrubar o outro, um querendo pisar no outro, um querendo dar um mata-leão no outro, e nadando eu vou chegar, quem chegou? Você chegou. Foi você quem chegou, aqueles milhões ficaram para trás, mas você chegou no útero da sua mãe, entrou no útero da sua mãe e foi ali concebido. Olha aí a belezura que é você. Você tem que entender que desde ali, meu irmão, aleluia, desde ali começou a tua luta para ser um vitorioso. Se tu não lutasse ali, tu tinha ficado pelo meio do caminho, mas tu nadou e chegou, e disse: eu sou vitorioso. Então Deus tem um projeto na tua vida. Você está aqui, não é por acaso. O teu nascimento não é por acaso, é porque Deus tem um plano em você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Interessante que muitos poderiam ter dito assim: vamos entrar nós dois, nós três. Meu Deus, mas a barriga não vai aguentar três, vai. Vamos entrar quatro, não, mas quatro, tá bom, só um. Aí o outro disse: eu vou dar um mata-leão nele, eu vou dar um giro aqui de 90 graus, eu vou dar um soco nele aqui e tu passa. Oh, glória. Olha aí eu aqui, ó. Já estou meio acabadinho, mas eu já fui melhor. Entendeu? Eu já fui melhor, né? Eu sempre digo para ela assim: eu já fui gato GM. Tá entendendo? Isso aí era um concurso, tá, irmão? Que tinha lá em Itacoatiara, naqueles colégios do Gilberto Mestrinho, né? GM. Agora eu sou o gato de botas, né? Você está entendendo isso aqui, irmão? Só para descontrair, para tirar você aí desse... E alguém liga esse ar aí. Olha, vocês nem sentiram, né? Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Então o teu nascimento, irmão, não foi por acaso. Não foi por acaso. Todo homem de Deus também passa por tempos difíceis. Todo cristão passa por tempos difíceis. Homens, mulheres. Amém? Olha o versículo 2, o que diz: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saiu. Ele tinha tudo para ser um projeto de derrota. Ele tinha tudo para ser uma miséria, a escória. Ele foi expulso, ele se juntou com homens levianos,
Ele saía com esses homens, ele vivia no meio desses homens, ele tinha tudo, irmãos, para não prestar. Tudo. Ele tinha tudo para ser a escória. Mas Deus não permitiu o nascimento dele para que ele fosse isso, ao contrário, Deus permitiu o nascimento dele para que ele fosse uma bênção. A mesma coisa é você, irmãos, a mesma coisa sou eu. Quantas pessoas às vezes dizem assim, não era para ter nascido, como eu já falei aqui. Tinha tudo para estar morto hoje, tinha tudo para estar aí no mundão, tinha tudo para estar lá no sambódromo hoje, pulando carnaval, tinha tudo para estar se drogando, se contaminando com HIV e tudo mais por aí, mas Deus não permitiu, por quê? Porque Deus tem um plano na nossa vida. Enquanto muitos estão aí, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos glorificando ao Senhor, sabe por quê? Porque nós somos projeto, nós somos plano de Deus. Aleluia. Ontem eu estava dizendo para a pastora, quando eu cheguei em casa, que eu cheguei já ia dar 1h da manhã, e eu disse para ela, hoje eu deixei tudo nesse encontro. Deixei tudo, que eu vim de lá com a veia do pescoço estufado. Porque Deus me encheu para me falar a vontade dele, não a minha. Quando eu olhei para aquele público, eu disse, Senhor, o que eu vou falar sobre isso aqui? E o Senhor disse, fale o que tem que falar. E o pastor Marlon antecedeu a minha presença, eu fui depois dele, e quando ele terminou, eu cheguei com ele e disse assim, rapaz, por mim eu nem fazia mais nada, já, o que você fez aí, já é o suficiente isso aí, que aconteceu, Jesus. E ele virou para mim, com aquela muletinha dele, que vocês viram aqui, ele disse, tu está querendo quebrar o processo? Tu veio para cá, foi para deixar tudo que Deus mandou tu deixar, então deixa. Então tá bom. Por que isso, irmãos? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu fui, eu sei quem eu era. Lembra do que eu falei para vocês? Se eu voltar para a terra onde eu fui criado, e se eu disser assim, se disserem na cidade, olha, está na cidade aqui o pastor Rodrigo, lembra do Rodrigo, filho do sargento Stalin? Ele está aqui, ele vai trazer uma palavra na cruzada aqui na praça. Talvez não dê ninguém, porque quem que vai acreditar no Jefité? Você está me entendendo? Pode vir alguma coisa de Itapiranga? O Rodrigo, pastor, hoje vai pregar aqui. Rapaz, quem que vai acreditar no Rodrigo? Porque a visão que o povo tem é do passado. A visão que o povo tem é de quem era o Rodrigo, acabador de festa, e é preso pelo próprio pai. Vocês estão entendendo? Essa é a visão do Rodrigo. Então é por isso que assim, pode vir alguma coisa. Rapaz, Deus tem os seus meios, irmãos. Então, se hoje eu prego o Evangelho, eu louvo a Deus pela vitória que Deus fez na minha vida. Eu posso não ter ouro e nem prata, mas o que Deus tem, Ele me deu. Amém? Então, irmãos, embora sendo um homem valente e valoroso, Jefité passou por um tempo difícil. O tempo que eu passo, o tempo que você passa. Natural. É natural. Tempo que eu passo, que você passa. Ele foi humilhado pelos seus líderes da cidade e até pelos seus próprios irmãos, pela sua casa, ele passou pela humilhação. Quantos de vocês passam por isso, irmãos? Quantos de vocês passam pela humilhação dentro de casa, pelo escárnio dentro de casa? Tempos difíceis, e em tempos difíceis nós temos que continuar confiando em Deus e em nós mesmos.
Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Quando todo mundo estiver olhando o contrário para você, lembre-se de uma coisa: você precisa acreditar em você, e você precisa entender que Deus está olhando por você. Eu não tenho apoio disso, eu não tenho apoio daquilo, eu não sei para onde correr, para cá nem para cá, ninguém me vê assim, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo desprezado, eu estou sendo escorraçado, mas eu preciso acreditar em mim, e eu tenho que entender que Deus também acredita em mim, que Deus acredita em mim. Então, ainda que ninguém confie, ninguém acredite, ainda que todos dizem é o Rodrigo, filho do estádio, não me interessa. Eu vou subir no púlpito daquele lugar e eu vou pregar o evangelho e vou dizer: quem quiser aceitar a palavra de Deus e o Senhor na sua vida, saia do seu lugar e venha até o altar. Porque não é eu quem convenço, quem convence é Deus, é o Espírito de Deus. Existem tempos difíceis. Se você estiver passando por esse tempo, fique firme. Fique firme. Pois a palavra de Deus diz em Joel 2:27: o meu povo não será envergonhado para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode passar pela vergonha hoje, mas não é para sempre. Vai chegar o momento em que Deus vai te exaltar e vai humilhar aquele que te humilhou. Vai chegar o tempo em que Deus vai dizer: não toca no meu ungido, não toca no meu filho, não toca na minha filha. Acabou o teu tempo de desprezo, acabou o teu tempo da vergonha, agora chegou o tempo da exaltação. E hoje eu te exalto e torno aqueles que te humilharam na humilhação. Aleluia. Então ele está dizendo que o tempo do povo virar ou ficar na vergonha não é para sempre. E o livro de Isaías 61:7 ainda diz: em lugar da sua vergonha, vocês terão dupla honra. Fica tranquilo, fica tranquila. Hoje tu está sendo humilhado, hoje tu está sendo escarnecido, mas deixa eu dizer uma coisa para você: vai chegar o tempo em que Deus vai honrar a tua vida em uma dupla honra, e esse tempo eu até acredito que já chegou, e o tempo é agora, o tempo é hoje, porque Deus quer te exaltar. Dupla honra. Acredite em você e acredite em Deus. Confie em Deus, porque nós passaremos por humilhações também. Nós não estamos livres disso. A diferença é: temos um Deus que está conosco. Cara, filho de uma prostituta, tinha tudo para dar errado, se meteu com gente errada, pessoas levianas, mas se guardou. Sabe por quê? Porque ele entendia quem era Deus na vida dele. Deus sempre soprando: filho, tu vai para onde for, mas a minha presença irá contigo. Tu vai estar no meio de um povo ignorante, tu vai estar no meio de um povo leviano, tu vai estar no meio de um povo realmente que não tem escrúpulo algum, mas eu quero dizer uma coisa para você: fica firme, porque a minha presença estará contigo. Aleluia. Por isso que eu acho lindo o texto da palavra de Deus que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Sabe por quê, irmão? É porque tu vai andar numa rua dessa, tem um tiroteio, é bala para todo lado, é teçado para todo lado, é briga, é contenda, é fofoca, é disse-me-disse para todo lado, mas tu vai passar. Por quê? Porque tem 1000 caindo ao teu lado, tem 10.000 caindo à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus te guarda. Deus te escolheu, entenda. Deus escolheu você para ser um vitorioso. Você nasceu para vencer, meu irmão. Agora sim, você tem o livre-arbítrio de escolher viver a derrota, de escolher viver na mesmice,
Você tem o livre-arbítrio de escolher viver a miséria. Você tem o livre-arbítrio de não querer viver de vitória em vitória. É respeitado. Deus respeitará, eu respeitarei. Mas nunca diga que é Deus, e nunca diga que é a igreja, nunca diga que é o pastor, que é a liderança. Diga assim: sou eu quem quero viver a miséria. Sou eu quem quero viver a mesmice. Sou eu quem quero viver o nada. É eu, não é ninguém, sou eu. Aí beleza, escreve na ata aí, meu amado. Aí os anjos escrevem. Deus quer te ver vivendo de vitória, irmãos. Deus quer te ver vivendo de vitória. O que aconteceu com Jefité? É que a hora dele chegou e Deus preparou esse homem para viver as grandes conquistas. E a mesma coisa eu quero dizer para você hoje. O teu tempo chegou. A tua hora chegou, mas não é de morrer. É a hora de viver um tempo novo de Deus na tua vida. É a hora de viver as maiores conquistas, as maiores vitórias. Irmão, você pode viver isso. Você pode viver isso. É você quem tem que decidir viver isso. É você que tem que escolher andar nesse caminho que vai te levar a viver essa vitória. Deus lembrou de você. Você passa um tempo na vergonha, um tempo no escárnio, um tempo no desprezo, mas vai chegar a hora que Deus vai dizer: agora chegou o teu tempo, meu filho, chegou o teu tempo, minha filha, vem e conquiste tudo o que eu tenho para você. Chegou na vida dele. Deus está te preparando para grandes conquistas. E depois de Jefité ter passado por momentos difíceis, Deus o levantou como um grande líder em Israel. É por isso que eu creio piamente, irmãos. Às vezes nós na igreja, pastores, líderes, queremos assim, praticamente olhar e dizer: essa irmã aqui dá uma líder, só porque ela está com vestidão, ela está arrumada. A gente olha assim, dá uma líder maravilhosa na igreja. Não é assim? Mas aí tem alguém lá atrás que está com a sandália com a tira azul e uma tira roxa. Está lá, com a canela toda piririca. Escute bem o que eu estou dizendo para você. Mas você olha para ele porque os seus olhos viram a impossibilidade pelas vestes, pela maneira em que ele está. Mas você não sabe o poder que está dentro dele, a capacidade que está dentro dele. Lembra da história que eu falei para vocês da pedagoga e do peixeiro? Vocês lembram disso? Eu, pastor, vou ser auxiliar de um peixeiro. Eu sou pedagoga, eu vou ser auxiliar de um peixeiro na célula. Ela se olhou por ser pedagoga, e por ela ter estudado a faculdade 4 anos, lá 5 anos na pedagogia, ela não estudou reino, ela estudou pedagogia. Ela não estudou teologia, ela estudou pedagogia. E o peixeirozinho está ali. Oh, glória a Deus. Vendi uma cambada, obrigado, Jesus. Hoje tem célula, Senhor, revela a tua palavra para mim, porque eu quero falar para os teus filhos. Aí quando chega na hora, vamos montar as equipes das células. Irmã fulana de tal, a senhora será auxiliar do irmão fulano. Como é que é, pastor? A pedagoga aqui, estudada, vai ser auxiliar de um peixeiro? Não aceito não. E eu não aceito, sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem mania de julgar e de ver nas pessoas aquilo que elas não são e aquilo que elas não têm. Eu não posso olhar aqui para a irmã Lidiane, eu já conheço ela há alguns anos, e dizer assim: olha essa líder aqui, rapaz, isso aqui é gogó de Jeová. Mas aí eu olho para o irmãozinho aqui, está todo aí: poxa, pastor, eu queria uma oportunidade, eu queria uma chance também de me tornar um homem dentro da igreja vitorioso, eu queria ajudar. O pastor não olha para mim, o pastor só olha para aquele irmão, o pastor só olha para aquela irmã. O que é isso, irmãos?
é que existem momentos difíceis, mas chega o tempo em que Deus vai te tirar lá do piririca, lá da banca de peixe. Deus vai te tirar lá de trás e vai te colocar aqui na frente. Deus vai te tirar, oh glória, Deus me revelou agora. Deus vai te tirar de trás da malhada, aleluia. Deus vai te erguer, vai te levantar. Deus vai te tornar um homem e uma mulher vitorioso, aleluia. Você entende isso? Não é o quanto você sabe, é o quanto Deus precisa. Tu vai usar pedagogia para trabalhar no reino, não funciona. Algumas coisas funcionam, mas o que tu precisa realmente, aquilo que nós vimos na vigília aqui, ser templo para ser cheio da glória de Deus. Aleluia. Então, irmãos, você nasceu para ser vitorioso, vitoriosa e não derrotado. O ano só está começando. O ano da santificação só está começando. Você vai decidir viver uma grande vitória esse ano, ou você vai decidir viver uma grande derrota. E você quem sabe. Amém? Quando você tem promessa, você não morre sem que elas se cumpram na sua vida. Dias difíceis virão, irmãos. Guerras, lutas virão, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não fez nada para você deixar a Deus. Ao contrário, Deus permite que algumas coisas aconteçam na tua vida para você se tornar dependente dEle. Às vezes você quer ser dependente de você mesmo, dependente da tua força, dependente da tua sabedoria, do teu conhecimento, e Deus quer que você dependa dEle. Amém? Então fica tranquilo, meu irmão. Vai se cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Fica tranquilo. Nós precisamos viver de vitória em vitória como esse homem. Foi humilhado, foi expulso da sua casa, conviveu no meio de pessoas levianas, mas chegou o tempo em que Deus o ergueu, o exaltou. Chegou o tempo em que todos tiveram que se render a Ele. Por quê? Porque Ele não nasceu por acaso, Ele nasceu com um propósito. Então a mesma coisa é na tua vida. Deixa te humilharem, deixa te desprezarem, deixa falarem o que quiser de você. A única coisa que você não pode aceitar, literalmente na sua vida, é que Deus não está com você. E uma outra coisa que você não pode aceitar, literalmente na sua vida, é que você mesmo não acredite em você. Você tem que acreditar em você. E você tem que reconhecer que Deus está contigo nessa caminhada. Amém? Vocês entenderam isso, irmãos? Então vamos ficando de pé nessa noite em nome de Jesus.